Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um estudo, mais um programa aqui de Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é muito interessante, que é um tema que eu gosto bastante de falar, que é Evangelho no Lar. Então, antes de começar esse programa, como é já de praxe, gostaria de comentar aqui a presença da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria imensa estar aqui, né? Fazer essas reflexões que são tão necessárias, né, Jefferson, para a nossa compreensão mesmo, né, da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. E é com muita alegria que a gente está aqui para mais um dia de trabalho, né? Que é isso aqui é importante. A alegria é sempre nossa, né, Lara? Então, pessoal, gostaria de fazer um convite para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta e compartilha, e divulgue esse vídeo para mais pessoas, porque é importante que a gente divulgue todos os vídeos espíritas, não somente no nosso canal, mas nos outros canais também que tenham um conteúdo bom, que você possa divulgar esses conhecimentos, porque divulgando a gente consegue ajudar as pessoas que estão precisando de alguma coisa que a gente falou aqui, alguma coisinha que os espíritos falam, né, nos livros, que a gente está fazendo a leitura. Você poder, então, ajudar as pessoas que estão aí precisando de ouvir essa palavra, amiga. Essa palavra que vai consolar, que vai ajudar, vai dar esperança, vai trazer a fé às pessoas. Então é importante você ajudar. E hoje, Lara, nós nos propusemos aqui a fazer o tema Evangelho no Lar. Gostaria de iniciar com uma pergunta muito simples para você, que é, então, Lara, o Evangelho no Lar, ele é uma criação do Espiritismo? Essa é uma pergunta interessante, né, Jefferson? Porque Neio Lúcio vai nos contar no livro Jesus no Lar, pela psicografia, claro, né, do nosso querido Chico Xavier, onde aconteceu o primeiro culto no lar. Né? Tem uma mensagem que Neio Lúcio, uma mensagem intitulada chamada O Culto Cristão no Lar. Neio Lúcio vai nos contar que certa noite, né, Jesus estava ali instalado ali na casa de Pedro, né, provisoriamente. E estava uma noite muito bonita, o céu estrelado, né? Tinha uma lua muito bonita, e estava todo mundo ali conversando e tal. E Jesus, então, pega ali as escrituras sagradas, né? Que né, era dos profetas, ali, o Velho Testamento, né? E ele percebendo ali que a conversação não estava muito produtiva, né? Vocês imaginam, gente, 2000 anos atrás, né? Se hoje a gente se perde na conversação improdutiva aí muito facilmente, imagina naquela época, né? Então Jesus notou ali que esse povo não está indo para um caminho bom, né? Vamos fazer um negócio legal aqui. E aí Jesus, percebendo isso, dá um novo rumo àquela conversação. E aí ele fala para Simão Pedro, né? Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E aí, né? Simão Pedro ficou pensando ali e respondeu: o mestre, naturalmente a gente escolhe os peixes melhores, né? E porque ninguém compra os resíduos da pesca. E aí Jesus dá aquele sorriso e aí vai perguntar outra vez, né? Porque Jesus não fica satisfeito, né? Com uma perguntinha fácil. Lá vai Jesus outra vez. Aí falou Simão Pedro, e o oleiro, né? Que faz para atender a tarefa que se propõe? E aí Simão Pedro de novo ali pensa e fala: ai, Senhor, ele vai modelar. Gente, oleiro é aquele que trabalha com barro, né? Que modela o barro, que faz, né? Para quem não sabe, faz tigela, jarra. E aí o Simão Pedro fala, né? O Senhor, ele vai modelar o barro, ele vai imprimir nele ali a forma que ele deseja. E aí Jesus, então, de olhar muito compassivo, né, e fulgurante, né? Vocês imaginem o magnetismo de Jesus, né? Vai e pergunta outra vez para Simão Pedro, né? Insiste, não cansou. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí Simão Pedro,
sem vacilar dessa vez, fala, ele vai vai lavrar a madeira, vai usar a enxó e o serrote, né, que são as ferramentas ali para trabalhar a madeira, né? O martelo, o formão. De outro modo, ele não iria aperfeiçoar aquela peça bruta. E aí Jesus, então, se cala por uns instantes, né? E aí fala assim, olha, a essa altura, eu acho que já todo mundo estava prestando atenção em Jesus, né? Aí ele fala: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico, Jesus diz àqueles que estavam ali, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que coisa mais linda que Jesus fala, gente. Olha a importância do lar, olha a importância da família, né? E é impressionante. E aí Jesus vai explicar para ele, fala, olha, a casa do homem é a responsável por exportar ali os caracteres para a vida comum, né? Ou seja, para estabelecer o caráter da criatura. Se o negociante, Jesus explicando, seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como nós vamos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Gente, olha que sabedoria de Jesus, né? Você vê, ele pega o que aqueles indivíduos estavam acostumados a lidar, né? Tudo ali do cotidiano deles, né? O oleiro, o pescador, o carpinteiro, tudo que era ali da realidade deles. Vejam a sabedoria de Jesus, né? Que é uma coisa impressionante. E ele fala exatamente isso, olha. Se cada profissão tem que se esmerar, tem que selecionar as melhores coisas, por que que o lar não é diferente? O lar não é diferente, né? E aí Jesus continua assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Tudo começa no lar. Emmanuel diz que, uma vez perguntaram para Emmanuel, né, o que aconteceria se a família, né, o Instituto Família, a instituição família fosse banida da sociedade. Ele falou, volta à barbárie. E é exatamente, né? No livro dos Espíritos, eles falam isso também, a volta à barbárie. A família é o sustentáculo da sociedade. E é isso que Jesus está falando. A paz que eu quero no mundo precisa começar dentro da minha casa. Dentro da minha casa. E olha Jesus falando. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, que é o nosso parente, aquele que divide o teto conosco, associado à nossa luta de cada dia, como é que eu vou respeitar o Eterno Pai, que nos parece, né, que nós temos essa impressão de estar tão distante? Então, gente, os ensinamentos de Jesus são uma coisa belíssima, belíssima. E aí Jesus, então, olha ali para aquelas pessoas, né, comuns que estavam ali naquela sala modesta. E aí ele fala para Pedro assim: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Olha o termo que ele usa: uma claridade nova, ou seja, uma luz. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, diz Jesus, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores,
né, e o Lúcio falando. Então, Simão Pedro, ele olha ali para Jesus, né, e fala: Senhor, seja feito como tu desejas. E ali, naquele momento em que Jesus fala da importância do lar, fala da importância de cultivarmos a paz no lar, de cultivarmos os bons valores, a tolerância, a paciência, a indulgência, a caridade para com os mais próximos. Neste momento, é estabelecido ali, Jesus abre então ali as escrituras e, né, na sua sabedoria imensa ali, ele faz o primeiro culto cristão no lar, né? Então, gente, o evangelho no lar surgiu com Jesus. Não foi o espiritismo que trouxe, foi o nosso mestre, o nosso guia. E é tão bonito, né, Jefferson, a gente saber dessas histórias, porque na verdade, o que é o culto do evangelho no lar? É uma reunião que você vai fazer com a sua família. Você vai marcar uma hora e um dia da semana ali certos, né? O ideal é que seja feito toda semana. Então, aqui na minha casa, eu vou falar para vocês, eu sempre faço o evangelho quarta-feira, às 10h30 da manhã. Toda quarta-feira, sem falhar. E aí você vai fazer ali o culto, você vai fazer uma prece, né? Nós vamos falar como é que é para fazer o culto aí mais para frente, mas você faz uma prece. Gente, é por isso. O que significa o evangelho no lar? Significa a renovação do contato com os ensinamentos de Jesus. Gente, isso acende uma luz, uma energia tão boa na nossa casa que, assim, é nítida a diferença de quando você faz o evangelho e de quando você não faz o evangelho, né? O evangelho harmoniza o lar. É impressionante. É realmente como Jesus disse: vamos acender nesta mesa a luz, né? A claridade dos ensinamentos do mais alto. E é exatamente isso, né? É, pode fazer o evangelho com outras pessoas que não seja da minha família? Pode. Pode fazer sozinho? Pode também, né? Não tem problema. O evangelho, gente, é esse contato realmente com os ensinamentos de Jesus e transforma o nosso lar ali realmente num local de compreensão, de solidariedade, de entendimento, né? E faz com que a nossa casa seja ali um pequeno farol luminoso ali, né? Norteando as nossas vidas. Realmente, gente, o culto do evangelho no lar é essencial, né? E não fiquemos aí presos, né? Se você não é espírita, se você é de outra religião, abra a Bíblia, faça o culto no lar, faça uma oração, chame a sua família para participar, comente uma passagem da Bíblia. É essencial que a gente tenha esse momento de reunião, né? Que, gente, você não precisa ficar 10 horas ali, né? O ideal é que seja ali 15 minutos, meia hora, tá excelente, né? Então, assim, façam realmente, porque o evangelho no lar muda o ambiente da nossa casa, né, Jefferson? Realmente, Lara. Tanto é que, né, o Genular, tive sempre uma experiência uma vez, né? Uma pessoa me cuidou, queria fazer evangelho no lar, mas meu familiar é de outra religião, uma religião que não é cristã. Como é que eu faço? E essa pessoa tem que fazer, né? Aí eu falei assim, você pode fazer a leitura um dia um livro, um dia outro livro, ou ler um pouquinho cada livro naquele dia, né? Como a Lara muito bem falou, né? Que o evangelho lá, ele não é da doutrina espírita em si, ele é do evangelho do universo, universal, é um ensinamento universal. Bem, que a nossa casa, nosso lar, ele é um templo sagrado,
É um templo onde Deus deposita ali sua fé, sua, vamos dizer assim, esperança, vamos dizer assim, né? Não é bem isso, mas é como se fosse uma esperança de que aquele grupo familiar esteja ali aprendendo, compreendendo, vivendo as suas experiências juntos, mas também precisa juntos desenvolver aquela afinidade, aquele elo de harmonia, sintonia. Então, o Evangelho no Lar também nos ajuda a criar esse elo, criar esse compartilhamento, essa divulgação da doutrina espírita e da Boa Nova de Jesus, mas também despertando ali vamos dizer assim, ampliando a sintonia, os elos de sintonia, os elos de afinidade com nossos familiares. Quando você coloca ali, então, o Evangelho no lar também, ele vai ajudar a desenvolver também a sabedoria, o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina de Jesus, para que nós possamos ali colocar, né, nossos pensamentos, nossas ideias, nossas percepções daquilo que estamos aprendendo, daquilo que estamos compreendendo sobre aquele assunto, sobre aquele tema que será abordado naquele dia do Evangelho, né? Então, nós devemos buscar empreender isso. Se Jesus colocou o culto no lar como uma tarefa que nós podemos fazer, desenvolver, é essencial que nós tenhamos essa prática, tenhamos esse culto também em nossa vida. Porque tudo que Jesus nos ensina é para nosso bem, para nosso crescimento. Então, o Emmanuel fala uma coisa muito interessante sobre o culto do Evangelho no lar, no livro Instrumentos do Tempo. Fala o seguinte: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte. Olha só que interessante que o Emmanuel fala mais além. Ainda no mesmo livro, né? Não olvidemos os impositivos da aplicação com Cristo, no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, de compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu, nos 4 evangelhos que constituem o Testamento de Luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado. Olha só, nós somos o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem a necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Interessante. Então, precisamos meditar esse ensinamento do Emmanuel para que nós possamos aprender que o Evangelho só tem benefícios para nós, né? Então, só temos muito a aprender, e como a Lara falou, o Evangelho ele é uma luz que vai criar, vai ser ligada, vamos dizer assim, na nossa casa, e todas as pessoas que participam do Evangelho que estão aqui, pertencentes à sua família, vão receber um pouquinho dessa luz, vão poder se iluminar um pouquinho mais. Então, era isso. Gente, e tem gente que fala assim, nossa senhora, esse negócio de culto, né? Culto é uma coisa estranha. Gente, pensa no seu dia a dia. Você faz um punhado de ritual, um punhado de culto. Sabe por quê? Você não limpa a sua casa todo dia? Então você tem no seu dia a dia o culto à limpeza, né? Você não se alimenta todo dia? É um culto à alimentação, né? Você não providencia a segurança da sua casa, da sua família? É um culto à segurança. Então, qual que é o problema? Né? Porque tem gente que cisma com a palavra, né? É uma coisa engraçada. Mas vejam, do mesmo modo que a gente estabelece essas atividades diárias que são necessárias para o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa casa, da nossa família, é a mesma coisa. Que, pega o exemplo da limpeza. Quando a gente fica aí 2, 3 dias sem correr uma vassourinha na casa, né? Parece que a casa está imunda, né? Não é assim mesmo? Então a gente não gosta de manter a casa toda arrumadinha, cheirosinha, não é? Limpinha, tudo brilhando? É assim, gente. Todo mundo gosta. Ninguém gosta de ficar em lugar sujo. Mas vejam bem, a gente cuida da higiene externa, mas a gente também tem que cuidar da higiene da mente, dos pensamentos, né?
O evangelho ajuda nisso, ajuda você a compreender essa necessidade, né? Quando a gente fala aí do exemplo, por exemplo, da alimentação, claro, você precisa se alimentar, porque você precisa manter o seu corpo material funcionando, né? Mas o alimento não é conforto para o espírito. O alimento material, o pão que a gente come, né? O pão de queijo, o cafezinho, não é alimento para o espírito. O alimento para o espírito são os ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, nós temos que começar a repensar algumas coisas. Se a gente acha que não tem necessidade de fazer o culto do evangelho no lar, nós estamos muito enganados. Sabe por quê? Porque o culto no evangelho no lar, ele abre as portas da nossa casa para os espíritos mais elevados. Ele, na verdade, ele até faz uma proteção na sua casa, né? Porque você começa a estudar, você começa a refletir naquelas lições, e aí você vai percebendo a importância de você mudar o seu comportamento, você vai começando a perceber a necessidade de mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e isso tudo funciona como uma limpeza na nossa consciência, no nosso espírito, né? Então, assim, o que nos alimenta o espírito são esses conhecimentos, né? Qual que é a nossa segurança? Né? Que eu falei da segurança e que a gente providencia a segurança da nossa casa. Mas qual que é a segurança para o nosso espírito? É a harmonia, o aperfeiçoamento moral. Quanto mais voltado para esses valores, para se aperfeiçoar moralmente a gente é, mais seguro a gente é, né? Então, vamos compreender a necessidade da gente realmente fazer o evangelho no lar, porque é muito bacana, né? Eu falo de experiência própria. Às vezes, a gente está vivendo ali um momento difícil, uma semana difícil, e chega no dia de fazer o evangelho no lar, porque você, olha, quando você se propõe a fazer o evangelho no lar, você está assumindo um compromisso. Compromisso não só com você e sua família, mas com o mundo espiritual também, que vem em nosso auxílio, né? Naquele momento, eles vêm participar. Às vezes vêm participar aqueles familiares nossos que já desencarnaram, né? Então, vocês vejam que bonito é isso, né? Então, assim, às vezes eu sinto a presença da minha avó, né? A minha avó, que tem um amor enorme por ela, de vez em quando eu estou fazendo o evangelho no lar ali, eu sinto realmente a presença amorosa dela ali. Né? Eu sinto até o cheirinho dela ali próximo a gente. Então, veja, isso é uma coisa muito bacana, esse intercâmbio. É claro, gente, que o evangelho no lar, esse momento, não é para você ficar invocando, né, espíritos, não é isso, não é esse o momento, tá? O evangelho no lar, ele é construído na necessidade de aquisição de conhecimento e de louvar a Deus, porque a gente não faz a prece é um louvor ao Criador, né? Então o evangelho no lar é este momento, né, em que a gente louva o Pai, né? Então, assim, o estudo que a gente faz ali do Evangelho no lar, sob a orientação ali sob a luz da doutrina espírita, principalmente, né? Que é isso que a gente está trazendo aqui, né? Aliás, é espiritismo na prática, né? Então, o entendimento do Evangelho à luz do espiritismo nos conduz a um entendimento mais dilatado da lei de Deus, né? Vão lembrar que Jesus falou que ele não veio destruir a lei, né? Ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ele veio desenvolvê-la, ele veio
dar o verdadeiro sentido daquilo que estava na lei. E ele veio também adaptar esses ensinamentos ao grau de adiantamento daquele povo, né? Então, a gente tem que pensar com muito carinho. Se você não tem o hábito de fazer o evangelho no lar, comece a fazer. Você vai ver como é que vai mudar a energia da sua casa. Né? Eu estava falando isso, quando às vezes você está numa semana difícil ali, complicada, e você faz o evangelho no lar, gente, é impressionante como harmoniza a sua casa. Né? Se você está tendo muita discussão ali, parece que pacifica. É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Então, façam o evangelho no lar, vale muito a pena. Que o evangelho no lar, eles proporcionam, então, a gente compartilhar o que está dentro de nós. De trazer à tona a nossa luz, né? A luz que nós temos de entendimento, de sabedoria, e compartilhar com o próximo. Porque eu sempre digo, né? Que a vida, a gente é aprendizes, eternos aprendizes, mas também somos professores. Então, estamos sempre aprendendo, né? E é bem interessante que a Lara falou muito bem, que a questão do evangelho no lar, ele tem que ser uma coisa, uma atitude, uma prática constante, mas também responsável e sério. Que o plano espiritual superior vem nos ajudar, né, os amigos vêm nos ajudar, os familiares vêm nos ajudar, né, no plano espiritual. E eles estão destacando um tempo suas atividades, suas tarefas espirituais, para dedicar a nós, ajudar a nós aqui. Então, aqueles 15 minutos, 20 minutos que você dedica ao Evangelho do Lar, eles vão estar tirando toda semana, ou aqueles dias específicos, dias e horas específicas, para vir até a sua casa, poder te auxiliar, te assessorar naquilo que puder. Outra coisa que eu acho interessante é que, eu digo até que é algo urgente, né? Nós tenhamos esse compromisso, porque o ambiente do lar é um ambiente repleto de energias nossas, que a gente faz todo dia, a gente pensa, a gente fala, a gente observa, a gente vê, a gente emana para o ambiente, mas também a gente traz de fora energias também, seja no trabalho, seja ali você comprando pão, então a gente traz de fora algumas energias também. Então, o ambiente do lar é um ambiente totalmente de muitas energias, né? Quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, essas energias mais densas, elas não vão entrar. Se a gente, por exemplo, a gente fala assim, eu sou um médium esponja, né? Já vi falar muito esse termo, né? Sou médium esponja, vou lá fora, trago tudo de ruim para dentro de casa. Mas e o seu preparo, a defesa e a proteção da casa, como que você faz isso? Além de você estar ali, lutando contra si mesmo, com suas próprias perfeições, com suas próprias dificuldades, má inclinações. É importante que nós busquemos uma defesa do lar, que é o evangelho do lar, que é a prece, que é o trabalho da reforma que você faz dos seus pensamentos, de suas atitudes. E também isso dando exemplo para os familiares fazerem a mesma coisa. Então, se a família percebe que você está ali dando exemplo, que a casa está mais apaziguada, mais tranquila, com boas energias, eles vão sentir essa sensação, vão participar do Evangelho do Lar com mais seriedade, com mais harmonia, e vão também buscar reformular nas suas vidas a mudança necessária para que eles possam também sintonizar-se com a energia do bem, também poder ajudar a apaziguar o seu lar, a sua casa. Então, a proteção começa de nós mesmos e também a prática do Evangelho no Lar, ele é muito útil para que nós possamos criar uma fortaleza maior que vai cercar a nossa casa, onde a gente pode, então, através desse processo, dessa prática, fortalecer os laços aí energéticos de proteção do nosso lar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente faz o Evangelho no Lar, naturalmente, se há algum espírito negativo que esteja nos assediando, esteja nos obsedando, eles vão ser, de certa forma, querendo ou não, vão ser também esclarecidos, vão ser também amparados nas suas condições necessárias, naquilo que é necessário para que eles possam
despertar para a ajuda, para o amparo espiritual. Então, o Evangelho no Lar, através dos ensinamentos de Jesus, vai nos ajudar a isso. Vai ajudar, então, você faz, de certa forma, uma espécie de forma inconsciente, né? Sem perceber, uma desobsessão de si mesmo e de seus familiares, do que esteja naquele lar. Então, isso é muito nítido, né? Então, nós devemos sim fazer sempre que possível o Evangelho no Lar, porque ele vai nos ajudar a ter mais amparo, mais defesa para nós mesmos, mas também para nossa casa. E eu recomendo você fazer fazer a leitura, né, de uma obra de Chico Xavier que se chama Os Mensageiros, que é do dia de Deus. Tem o capítulo, se não me engano, 35, chamado No Culto Doméstico. É magnífico. Leia esse capítulo, você vai entender a importância e a responsabilidade que tem em fazer o Evangelho no Lar. Você vê ali, na prática, a visão do mundo espiritual, como que funciona o Evangelho no Lar na visão espiritual. Você vai se surpreender, tenho certeza absoluta. Leia lá, estude lá, que você vai se surpreender. Você vai ver que os espíritos que ficavam vagando na rua não vão mais entrar naquela casa. Por quê? Porque há proteção, porque aquela casa está amparada, está protegida pelo próprio pensamento da família, as orações, o Evangelho no Lar. Então, é muito importante você fazer a leitura desse livro aí. O Nélio Lúcio, no livro Colheita do Bem, ele traz uma informação importante. Ele fala que o lar onde a boa nova do Cristo persiste por lâmpada acesa no convívio habitual é uma estação emissora de raios vitalizantes e renovadores em todas as direções, né? Aí Neo Lúcio complementa dizendo assim que natural que os primeiros beneficiários desse tesouro, olha como ele coloca o culto no lar, né? Sejam os componentes do grupo familiar. E é claro, né? Porque, olha, quando a gente começa a fazer o culto no lar, a gente já começa a ver a diferença, né? Então, assim, por quê? Porque você vai se sintonizando com espíritos superiores, né? Com os benfeitores, né? Com os amigos espirituais. Então, é um conjunto de coisas, né? O Jefferson bem disse. É o culto no lar, é a modificação de quem você é, o melhoramento de quem você é, né? Melhorando a qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes, né? Se sintonizando, fazendo bem. A prática do bem é essencial, gente, né? Fazer o bem a toda criatura que cruzar o seu caminho. Então, assim, tem um roteiro para a gente fazer o evangelho no lar. Quando eu falei um pouquinho para trás aí, que né, não é o momento de você invocar espíritos, é porque, assim, na verdade, quando você faz o evangelho no lar, você pode sim evocar ali os benfeitores espirituais, você pode convidar Jesus, os espíritos familiares, né? Aqueles amigos espirituais, não tem problema. O que tem problema é porque tem gente que inventa moda, né? Aí fala assim, vou invocar o espírito do Elvis Presley. Né, gente? Não... Bom senso, né? Peraí, né? É bom senso, né? Isso, você está fazendo um culto doméstico, né, para o seu melhoramento. Então, você pode, sim, convida ali os bons espíritos, os espíritos protetores, os benfeitores espirituais, isso não tem problema. E aí, o que consiste mesmo o Evangelho no Lar? É uma reunião, né? Como se fosse uma reunião espírita em escala menor, na verdade. Não? Então, vejam, tem que ser, sim, uma coisa séria, tem que ter continuidade, né? Não tem problema ser simples, não tem problema nenhum em ser simples, né? Então, assim, os benfeitores espirituais, eles sempre vêm
É, em nosso socorro, né? Ainda mais quando a gente faz o culto do evangelho no lar, eles vêm, dão uma olhada na casa da gente, né? Ver como é que está a situação, intui as pessoas ali a se melhorarem. Isso tudo acontece. Então, qual que é a finalidade do culto no lar? É você se reunir com a sua família. Ah, Lara, só eu lá em casa que gosto de fazer. Não tem problema. Faça você sozinho, né? Ah, tem uma vizinha, pode fazer comigo? Pode. Tem um amigo que gosta de vir na minha casa para fazer evangelho? Pode, não tem o menor problema. Mas desde que você estabeleça ali uma hora, um dia da semana e uma hora certinho e cumpra aquele compromisso. Sabe por quê? Porque você não vai estar sozinho. Né? Então, assim, se você estabeleceu, igual eu aqui na minha casa, que é quarta-feira, 10h30 da manhã, quarta-feira, 10h30 da manhã, os espíritos vão estar aqui. Aqueles espíritos familiares, os nossos benfeitores, né? Eles vão estar aqui. Se cada vez eu faço num dia, num horário, se eu faço uma semana, na outra eu não faço, esqueci, faço daqui a um mês. Não, tem que ser uma coisa certinha, né? Então, exige disciplina da nossa parte, né? E é verdade. Então, assim, como que a gente faz? Como que é o culto no lar? Eu gosto de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes eu pego uma obra do Chico, por exemplo, o Fonte Viva, pego o Ceifa de Luz, não tem problema. Abro o Evangelho também, a Bíblia, não tem o menor problema. Então, assim, você pega ali, escolhe o livro que você vai usar naquela reunião, né, naquele culto. Hoje eu posso usar o Evangelho, no culto da semana que vem eu posso usar o Fonte Viva, no outro eu posso usar a Bíblia, não tem problema, tá? Então, você reúne a família ali no local, na mesa. Pode criança? Pode, deve. Se você tem criança em casa, habitua ela, né, a ficar ali participando, explica a ela quem é Jesus, quem são os espíritos amigos, né? Bota ali uma folhinha ali para ela desenhar, fala assim, olha, você presta atenção e desenha o que que você entendeu. Você insere a criança no culto no lar, né? Então, deve sim, desde cedinho, desde pequena, a criança deve ser inserida nesse momento. Então, senta ali em torno da mesa, isso, vê quem vai fazer a prece inicial, né? Então faz uma prece inicial, né? Aqui em casa eu sempre agradeço a presença de Jesus, né? Eu falo que nós estamos reunidos em nome de Jesus, né? Porque ele nos disse que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Então eu agradeço a presença de Jesus, dos espíritos, dos nossos mentores, dos espíritos protetores e faça uma prece inicial. Faça a prece de acordo com as suas convicções íntimas. Você não precisa ficar falando nada rebuscado. A prece, gente, quanto mais simples, mais concisa, com mais sentimento, melhor, né? A gente não precisa ficar desfiando um rosário na oração. Não é isso que importa. O que importa é o sentimento que você coloca, né? Então, aí você abre eu, particularmente, eu tenho sempre o hábito de fazer também a oração do Pai Nosso. Eu faço uma prece inicial e faço, né, a oração que Jesus nos ensinou. Às vezes eu faço a prece de Cáritas, né? A prece de Cáritas é boa também para fazer. Então, o que você abre o livro que você quer aleatoriamente, pega o livro, abrir. Por quê? Porque quando a gente abre um livro aleatoriamente, gente, você mentaliza ali, né? Às vezes a situação que você está passando ali na sua casa e tal, você mentaliza, abre o livro, está ali a resposta. É impressionante, né? Para aquele momento, às vezes, de conflito, é sempre um bom conselho, né? Então, faça a leitura ali daquele capítulo que abriu, daquele item do Evangelho, faça um comentário, né? Peça para as pessoas comentarem, quem quiser também, né? Participar ali. Então,
É, eu sempre gosto, vocês sabem, né? Vocês me veem aqui, quem me acompanha aí nos outros programas que eu faço, eu sempre gosto de citar um poema, uma poesia, às vezes contar uma história que aconteceu. Por quê? Porque isso enriquece, né? Enriquece, gente, a gente está precisando é, melhorar intelectualmente, né? Então isso nos enriquece. E aí, depois, né, que todo mundo ali fez o comentário, você pode também fazer o seguinte: bota um jarro d'água ali, porque os espíritos vão ali, vão fluidificar, vão magnetizar aquela água, e aí você dá um copinho para cada um, ou cada um bota o seu copinho ali também, do jeito que você preferir, mas põe a água, porque, gente, eles realmente fluidificam a água, né? Magnetizam aquela água ali, e às vezes você tá com uma dor de cabeça, você toma água fluida, daqui a pouco sua cabeça melhorou, né? Então, é assim mesmo que acontece. E depois ali de você pedir os espíritos, então, ali para fluidificarem aquela água, né? Às vezes você nem precisa pedir, só deixar ali que eles vão fluidificar mesmo. Faça a prece de encerramento, peça alguém para fazer a prece de encerramento. Então, assim, você não precisa fazer 1 hora de culto, não precisa. 15 minutos, 20, às vezes meia hora, dependendo ali, né, do tamanho da passagem do livro ali que você escolheu. Né, que você escolheu, não, que você abriu, né, aleatoriamente. Então, é assim, eu gosto de usar mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros do Chico, a Bíblia, que realmente trazem ali ensinamentos que são muito importantes para nós, né? E aí, gente, experimentem, só experimentem, para vocês verem. Se você não tem o hábito de fazer o Evangelho no lar, comece a fazer. Ah, Lara, chegou uma visita na minha casa. Chama a visita para o culto no lar. Não quer? Então, ó, você senta aí um bocadinho que agora está no horário do nosso culto. Nós vamos fazer o culto, daqui a pouco eu te atendo. Senta aí, toma uma água, tem uns biscoitinhos que não tem problema. Se ele quer participar, ótimo, beleza. Mas se ele não quiser participar, não tem problema. Pede aí para esperar um minutinho, mas respeite o horário do evangelho no lar, né? Não tem o menor problema chegar alguém. Gente, quando a gente começa a fazer, parece que tudo conspira para dar errado. É a campainha que toca, é o cachorro que late de modo infernal e não deixa você prestar atenção. Aí chega alguém na sua casa, o telefone toca. Então, gente, ó, põe o telefone silencioso, entendeu? Aquele é o momento de você se dedicar a esse intercâmbio com o mundo espiritual, essa troca de energias, esse momento de você se educar, de você se reconectar com os ensinamentos de Jesus. Então, no início, pode ter certeza, porque é assim com todo mundo, né? Pode ter certeza, vai ter um enguiço, né? Você vai esquecer, então o que eu faço? Eu sempre boto despertador. Já fica o despertador no meu celular. Quarta-feira eu ponho o despertador para 10h25. Pronto, opa, aí 10h25 parei tudo, pego as coisas, 10h30 eu já estou sentadinha. Nós estamos sentados aqui na minha casa fazendo o Evangelho no Lar. Por quê? Porque aí você habitua. Com o passar do tempo, você já faz aquilo naturalmente. Mas se você às vezes é esquecido, né? Igual eu sou esquecida, às vezes é esquecido, então põe o despertador no celular, ele vai tocar ali, vai te lembrar. Opa, tem que fazer aqui o evangelho no lar. Então, não arrume desculpa. Faça, faça. Você vai ser experimentado mesmo na sua disciplina de fazer o evangelho no lar. Então, persista, porque você vai ver a qualidade da convivência familiar que muda, e muda muito, né? A qualidade de energia que circula na sua casa é outra, né? Então, experimenta fazer se você não faz.
Vai lá, não arruma desculpa, não. Faça o evangelho. Separa um dia em que converse ali com a sua família. Ah, todo mundo quer fazer? Qual dia melhor? Estabeleçam um dia e façam, cumpram esse compromisso. Não deixe de cumprir, a não ser que seja alguma coisa assim extraordinária, né? Mas, não, porque eu vou ver novela? Esquece, querida, novela, entendeu? Porque eu vou sair para fazer não sei o quê. Saia depois do culto. Faça o culto primeiro. Então, assuma o compromisso, tenha disciplina e vá em frente. Depois, vocês me contem aqui como é que não melhora. Muito bom, Mário. Exatamente isso, né? E eu queria complementar umas questões que você levantou, que eu achei interessante, que normalmente quando a gente está começando a desenvolver o culto no lar, as primeiras semanas que você começa a fazer, ocorre muito você sentir ali indisposição, cansaço, preguiça, discussão familiar, né? Ou vem de serviço atribulado. São questões que vão acontecer. Como a falou, são experimentações que você tem que se impor, onde tem que impor a disciplina e criação de um hábito, de um bom hábito, que é o culto do Evangelho no lar. Então, é uma questão que você tem que buscar enfrentar a si mesmo, as suas próprias imperfeições, as suas próprias inclinações da preguiça, do cansaço. E realmente, eu já passei por isso já, algumas vezes, né? Está ali indisposto, está ali cansado, está ali com náuseas. Não vou deixar de fazer evangelho no lar, vou fazer. Começou o evangelho no lar, metade para o final, estava bem. Estava já disposto, estava alegre, feliz, contente, como diz, né? Mas por quê? Porque era um espírito que estava ali tentando sabotar o seu evangelho no lar, o seu culto. Sabotar as suas defesas de autodefesa e defesa do seu lar, da sua família. Outra coisa que eu queria apontar que é interessante, a questão do livro que a Lara falou, né? Eu acho interessante quando você... hoje, uns 10, 15 minutos antes de você começar o Evangelho no Lar, você parar, pensar, fechar os olhos e fazer uma oração. Peça a Deus que me intua qual livro que eu devo utilizar hoje para fazer o Evangelho no Lar. Porque às vezes você vai estar sendo intuído ou inspirado a pegar um livro específico que você vai abrir uma página específica, um capítulo específico, que vai ajudar você ou alguém da sua família, sem você saber. Então, eu sempre digo, né? Siga sempre a sua intuição, siga sempre o seu coração, tudo que o plano espiritual superior te instruir, te intuir de bom, siga. E temos uma passagem do livro Instrumentos do Tempo, de Emmanuel, que fala o seguinte, olha só que interessante, nem sempre encontrarás a colaboração precisa ao culto do evangelho do tempo familiar. Por vezes, será necessário experimentar o amadurecimento dos companheiros que se mostram semelhantes à folhagem viçosa nas robustas frondes da vida, incapazes de perceber a glória da frutificação no futuro. Ainda assim, procura a intimidade do mestre e sozinho, embora, sintoniza-te com ele através da leitura divina. A Lara falou, se ninguém da tua família quiser, ou se você mora sozinho, ou se você mora num lar onde as pessoas têm outra religião, e você quer fazer o evangelho no lar, faça sozinho. Se tranque no quarto, faça, ou, já que você comigo, algumas pessoas me perguntaram, Jefferson, eu quero fazer evangelho no lar, mas a minha família é de uma outra religião que proíbe livros espíritos em casa. Não tem problema nenhum. Pega a Bíblia, faz a leitura da Bíblia. Ninguém vai te acusar que você estava fazendo espiritismo. Pega a Bíblia. Se alguém te acusar que você está fazendo uma coisa, sendo herege, uma coisa, você mostra, eu estou lendo a Bíblia, estou meditando sobre a Bíblia. Então, não tem por que te acusar, porque coisa errada. Então, Lara, se você puder fazer algum comentário a mais, ou se quiser fazer as concessões finais, fique à vontade.
Não, eu quero só falar, Jefferson, que às vezes a pessoa acha o seguinte: ah, mas eu já vou no centro espírita, eu já vou na casa espírita, para que que eu tenho que fazer o culto no lar? Ok, você vai na casa espírita, maravilha. Por quê? Porque você está demonstrando a sua fé religiosa, né? Você está demonstrando ali que você está buscando conhecimento, né? Se educar naquela religião. Mas o culto do evangelho em casa é realmente, gente, uma oficina de aperfeiçoamento do nosso caráter, né? É onde a gente se melhora espiritualmente, né? É onde a gente vai deixando esses resquícios dessas atitudes mesquinhas, dessas atitudes breguentas que a gente tem, né? De querer ter sempre razão. Isso tudo vai sendo lapidado. Então, o culto do evangelho no lar é voltar lá no que Jesus falou, lá na, na casa lá do Simão Pedro, né? Olha o que ele fala: acenda aqui em torno da sua mesa uma nova claridade, né? Então, você vai estar recebendo ali no culto do evangelho no lar o alimento para o seu espírito. Isso é que é o que é importante. Isso é que é importante. Então, é no grupo familiar que a gente vai conseguir, através do evangelho no lar, corrigir as nossas atitudes, né? E eliminando alguns defeitos, auxiliando uns aos outros dentro de casa, em que você vai atraindo ali é, entidades amigas, espíritos amigos, né? Em que você vai aprendendo a conquistar ali valores de simpatia, de fraternidade, de caridade. E é isso tudo é que constitui o alicerce da nossa felicidade. Então vejam como é importante o culto do evangelho no lar, né? O espírito Pio Ventura, pela psicografia do Chico Xavier no livro Luz no Lar, ele fala que cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Então, olha a importância. Olha a importância. O nosso lar é a aglomeração ali de espíritos que muitas vezes estão comprometidos uns com os outros, né? São devedores uns dos outros. Então, o evangelho no lar ajuda a reequilibrar também essas relações, né? Então, assim, abra a sua mente para esse entendimento, porque o evangelho no lar vai com certeza abrir as portas do seu coração, para que você consiga sentir mais amplamente a presença de Jesus na sua casa, né? Então é por isso que o evangelho é tão importante, né? E já, Jefferson, aproveitando, vou emendar aqui fazendo as minhas considerações finais, né? Eu quero deixar como objeto para nossa reflexão, claro, né? Um poema, um soneto de Casimiro Cunha, que está no livro maravilhoso, gente, chamado Gotas de Luz, né? Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que tem o título Culto Doméstico. Casimiro vai dizer assim: quando o culto do evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada dilacera e calunia, brotam flores luminosas de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível fera, surge o silêncio amoroso que entende, respeita e espera. A mente dos aprendizes bebe luz em pleno ar. Todos disputam contentes a glória de auxiliar. A bênção do culto aberto na divina diretriz conversa Jesus com todos e a casa vive feliz. Quem traz a igreja consigo, combatendo a treva e o mal,
encontra a porta sublime do reino celestial. É muito bonito esse soneto do Casimiro Cunha e realmente vejam o que ele diz, né? Com o culto do evangelho no lar, a gente faz essa conversa com Jesus e todo mundo ali se sente mais feliz. É muito importante, experimente. Se você não faz, se você não tem o hábito de fazer, ou se você faz o dia que você quer, assuma o compromisso de fazer no dia certinho, no horário certinho, você vai ver como muda. Muda realmente a sua relação com as pessoas que dividem o teto com você, muda a energia da casa. Gente, é maravilhoso. Mas realmente maravilhoso. Verdade, Lara. E muitas vezes você sente essa mudança já no primeiro evangelho que você faz. Após o término do primeiro evangelho que você faz. Muitas vezes você sente isso já no primeiro dia. Isso é magnífico, né? Você começa já se perceber, ter essa percepção, essa sensação de leveza, sensação de paz, de harmonia. Nossa, que estou leve, estou bem, estou feliz comigo mesmo. E eu gostaria de finalizar fazendo a leitura mas uma leitura aqui, né, do livro Indulgência, de Emmanuel, que fala o seguinte: o culto público da fé religiosa é um mostruário brilhante do conhecimento e da educação, mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espírito uns à frente dos outros. Atendamos, assim, ao grupo familiar do Evangelho, que nos corrige atitudes e elimina os defeitos, auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. No templo da fé pública, instruirás o raciocínio. Na igreja em casa, ou seja, no culto do Evangelho do Lar, irá levar o seu pensamento, o seu sentimento. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Que magnífico isso. E eu gostaria só de dar um adendo também. Faz bastante tempo, né? Antes mesmo de começar esse programa atual, que a gente está fazendo aqui o Espiritismo na Prática, eu tenho uma ideia, né, futuramente aí, fazer um programa, né, algumas lives, transmitindo o Evangelho no Lar. Seria interessante vocês também terem essa interatividade, saber como funciona, poder também aprender, né, e a gente tocar sentimentos, tocar boas energias, acho que é interessante. Vou pensar mais nessa ideia de futuramente fazer um programa, fazer vários programas sobre o Evangelho no Lar, né, fazendo o Evangelho no Lar, que acho interessante. Como se o Centro Espírita faz o Evangelho no Lar na Casa Espírita, nada nos impede de fazer aqui também online com vocês, porque muitos de vocês não conseguem ter acesso aos centros espíritas, né? Tem muitas casas, já recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que não têm, onde ela mora não tem centro espírita. Então, ela aprende espiritismo através da internet, então seria interessante a gente fazer essa abordagem também. E reforçando, recomendo você a fazer a leitura e o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 35, do culto doméstico. É muito interessante você leia, estuda, medita. Você vai ver quanto é importante você fazer o culto do Evangelho no Lar. Então, Lara, chegamos ao final do mais programa, né, Espiritismo na Prática. Agradeço a presença de vocês todos, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. Divulgue esse vídeo para mais pessoas. Eu gostaria que a Lara fizesse um convite para as pessoas poderem assistir o programa Espiritismo e Vida. Gente, como a gente sempre tem falado aqui, né? Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente transmite aqui o programa Espiritismo e Vida, né? Em que a gente faz reflexões sobre os ensinamentos da doutrina espírita, mas trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque isso é que é mais importante, né? A gente vivenciar o Evangelho, vivenciar os ensinamentos que Jesus trouxe, não somente lá no centro espírita, né, mas é no nosso dia a dia, né? Esse é o momento mais importante. A gente evolui a partir das pequenas coisas.
né? É claro que os grandes acontecimentos da nossa vida realmente marcam a nossa existência, mas são as pequenas coisas que a gente faz no cotidiano, e se a gente fizer essas coisas à luz dos ensinamentos de Jesus, a nossa vida melhora grandemente. É isso que a gente tenta trazer nesse programa Espiritismo e Vida. Então, a gente convida você toda quarta-feira, às 19 horas, a estar aqui com a gente, porque tem sido uma experiência bem bacana. Muito bem, Lara. Gostaria, Lara, mais uma vez, agradecer você, a sua companhia, né, a sua disposição de estar conosco no programa aqui. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. É sempre uma alegria estar no trabalho, né? Então, na verdade, sou eu quem agradece a oportunidade de trabalho, viu, Jefferson? E boa noite a você que esteve conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Obrigado a todos. E mais uma vez, peço desculpa, a minha internet está meio ruimzinha e minha alergia que está atacou hoje, então estou um pouquinho entupido o nariz, mas estamos indo aí, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal. Boa semana para vocês aí. Até mais. Com Deus.